Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, o vídeo de hoje vai tratar de vogais. Para começar, a gente vai recapitular a diferença entre consoantes e vogais. Esse é um tópico que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. A gente está sempre trabalhando a partir das propriedades articulatórias desses fones, porque as questões que são acústicas a gente vai deixar de lado. O vídeo que a professora Jennifer fez para vocês era mais para dar uma ideia sobre as questões que são relevantes nas discussões de acústica, mas isso não vai ser conteúdo que vai ser exigido de vocês, beleza? O principal que a gente tem que entender são as questões articulatórias. Então, em termos de articulação, de como fica a configuração do trato da boca, do nariz e dos articuladores, a gente tem que sempre memorizar que, em termos de vibração das pregas vocais, as vogais sempre têm vibração das pregas vocais, enquanto que as consoantes podem ter ou não. Então, vai ser uma vibração que vai servir para distinguir algumas consoantes de outras. Com relação à passagem de ar no trato, a gente também já comentou aqui que as vogais deixam o ar passar livremente, enquanto as consoantes podem colocar interrupções totais ou parciais na passagem do ar. E daí isso também vai dar propriedades específicas para a articulação das consoantes. Mas as vogais sempre têm a passagem do ar livre pelo trato. Dito isso, a gente começa a olhar para as propriedades das vogais individualmente. A gente conhece desde a alfabetização aquele quadro de vogais clássicos A, E, I ou U, que seriam 5 vogais. Mas a gente vai ver que na pronúncia do português, especialmente, do caso do português brasileiro, a gente tem outras vogais além dessas 5 que são apresentadas graficamente. Então, novamente aqui, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício de abstrair da escrita das palavras e tentar perceber como que essas palavras são articuladas e pronunciadas. Então, a gente vai estar sempre fazendo esse exercício de percepção sobre como é o som dessas vogais. Para diferenciar as vogais, a gente tem 3 critérios que são muito importantes. A gente vai falar aqui em altura da mandíbula e altura da língua, que envolve basicamente a abertura da sua boca, o grau de abertura e a posição em que a língua fica por conta dessa abertura. A gente também vai falar da posição horizontal da língua, então se ela está mais para frente ou mais para trás em relação à posição dela dentro da boca. E a gente vai falar do arredondamento dos lábios, então se os lábios fazem uma protusão para frente ou se eles ficam relaxados. Tem ainda um outro aspecto extremamente importante para a caracterização das vogais, que é a nasalização. A gente pode produzir as vogais baixando o véu palatino e daí o ar vai passar também pelo trato nasal. Isso dá para essas vogais a propriedade da nasalização. Eu não vou falar de nasalização nesse vídeo, porque a gente vai ter um outro vídeo dedicado especialmente para isso. Agora, com relação a esses outros 3 critérios, a gente vai nesse vídeo aprender a identificar eles por meio da nossa própria articulação. Então, eu vou começar pedindo para que vocês pronunciem aí na casa de vocês 2 vogais, o I e o O. E quando você fizer isso, você vai pronunciar pausadamente e vai prestar atenção na posição que estão os seus articuladores. Quando a gente pronuncia o I, a gente vê uma série de diferenças em relação à pronúncia do O. Então, só para começar com o que é visual já, a partir da imagem que vocês têm de mim, enquanto eu articulo essas vogais, vocês vão perceber que o I tem os lábios bem abertos, os lábios bem estendidos, enquanto o O tem os lábios mais fechados e fazendo uma espécie de protusão para frente. Então, é como se a gente estivesse fazendo um biquinho, a gente faz O. Agora, quando a gente olha para dentro do trato, o que a gente consegue perceber? No caso do I, a gente tem a mandíbula bem fechada e esse fechamento é bem sensível. Então, a gente fala I. Agora, quando eu falo O, por mais que o arredondamento aqui te dê a impressão de que seja
um espaço pequeno de passagem do ar, na verdade, em proporções para o tamanho da boca, ele é um espaço bem grande. Então, perceba como a sua mandíbula desce, a gente diz ó. Se você pronunciar uma em seguida da outra, você vai perceber esse movimento da mandíbula. Então, I, ó, I, ó. Eu tenho um movimento de descida da mandíbula para articular o ó. Agora, a última questão que eu quero que vocês percebam na articulação dessas vogais é com relação à posição da língua horizontalmente. Então, quando eu digo I, a língua está bem para frente e ela quase encosta nesses dentes que são aqui bem visíveis. A gente consegue sentir, dependendo da sua anatomia da boca, claro, às vezes a língua encostando até um pouco nos dentes laterais, mas a parte da língua que encosta nesses dentes laterais, na pronúncia do I, é a parte mais grossa desse corpo da língua lá no meio, mas a ponta já tá aqui na frente, ela tá já querendo fazer um movimento até de saída da boca. Então eu digo I, ao contrário do que acontece quando eu digo ó. Percebam que no ó, aquele corpo mais fundo da língua faz um movimento em direção ao céu da boca, ó, que é muito diferente do movimento da língua no I. Então, por conta desses 3 critérios, a gente consegue fazer uma diferenciação entre essas duas vogais. O I é uma vogal alta, porque a gente pronuncia ele com a língua bem alta, próxima aos dentes e com a boca bem fechada. Além disso, o I também é uma vogal anterior, porque a posição da língua horizontalmente é próxima aos dentes da frente. Por fim, o I é uma vogal que é não arredondada, porque não envolve o arredondamento dos lábios. Como a gente viu, os lábios estão estendidos, estão bem relaxados quando a gente diz I. Já no caso do O, a gente tem uma vogal mais baixa. A gente chama ela de médio-baixa só porque existe uma vogal que é ainda mais baixa do que ela, que é o A. Mas em relação ao I, o O é sensivelmente mais baixo. Da mesma forma, o O também se diferencia do I com relação à posição horizontal da língua. Então, enquanto o I é uma vogal anterior porque a língua está próxima dos dentes da frente, o O é uma vogal posterior porque a língua faz um movimento em direção ao fundo da boca. O último critério de análise, que é o arredondamento, vai nos levar a perceber que o O é uma vogal arredondada, por conta de haver a necessidade de se fazer essa protusão dos lábios para a pronúncia do O. Eu vou deixar para vocês o desafio de tentar pronunciar o I com os lábios arredondados e o O com os lábios não arredondados para ver o que acontece. Vocês vão ver que o som das vogais produzidas nesse pequeno experimento vai ser bem diferente do I e do O como a gente conhece. Agora eu quero que vocês analisem a ocorrência de vogais numa pronúncia cotidiana de uma falante de língua portuguesa. Eu vou colocar para vocês o áudio da minha sobrinha e ela está pronunciando o termo 20 reais. Vocês vão perceber que ela pronuncia 2 vezes esse termo e eu quero que vocês tentem perceber qual é a diferença com relação às vogais que aparecem na posição final da palavra 20. Então, qual é a pronúncia que ela dá para esse E que aparece na forma ortográfica da palavra 20? Sabe quanto a fada do dente me deu de dinheiro? Foi 20 reais. 20 reais. Nossa. Muito bem, ela está contando uma história sobre a fada do dente, porque recentemente ela perdeu um dente e daí ela foi recompensada com uma nota de 20 reais. Vocês viram que ela pronuncia em 2 momentos essa palavra 20 e em cada um deles as vogais aparecem com propriedades diferentes. Na primeira, quando ela fala 20 reais, a gente tem um E mais claro e aberto. E na segunda, quando ela fala 20 reais, a gente tem um E muito rápido. Essas 2 pronúncias vão nos levar a questionar justamente se faz sentido a gente dizer que é a mesma vogal que está nessas 2 situações. Então agora a gente vai fazer uma pequena análise da ocorrência dessas vogais na fala da minha sobrinha, simplesmente para a gente poder perceber como a diferença de certas propriedades articulatórias tem impacto na produção das vogais. Então agora vamos focar só na pronúncia da última vogal dessa palavra. Quando ela fala 20 reais, a boca está quase fechada. 20. 20. Tente produzir você em casa essa palavra. 20.
Isso é diferente de quando, na primeira circunstância, ela pronuncia 20. Quando ela fala 20, a gente tem uma abertura da boca um pouco maior, 20. Agora, com relação à posição horizontal da língua, é muito próximo, certo? 20 ou 20. A língua parece estar horizontalmente ainda muito próxima dos dentes. Não há uma diferença tão substancial quanto aquela que há entre o I e o O. Desse 20 para 20, eu continuo com a posição da língua aqui na frente, certo? Então, parece que podemos dizer que temos ainda aí duas vogais anteriores. Agora, com relação à abertura, o 20 tem um fechamento maior do que o 20. Então, o 20 está um pouco mais para baixo do que o 20. Coloque a mão aqui e tente perceber esse grau de abertura. 20, 20, 20, 20. Quando eu falo 20, a minha mandíbula desce um pouco mais. Então, em termos de descrição articulatória dessas duas vogais, o I final do 20 é mais alto do que o I final do 20. E com relação à posição dos lábios? Nos dois casos, a gente não tem arredondamento dos lábios, tanto para 20 quanto para 20. Então, percebam que esse é o tipo de análise que a gente tem que conduzir sempre que a gente for analisar as propriedades articulatórias das vogais. A gente vai tentando produzir elas e percebendo a posição da abertura da mandíbula e da língua verticalmente, a posição da língua horizontalmente e a configuração dos lábios em termos de arredondamento. Na pronúncia de R$20, a gente vê uma vogal um pouco mais alta do que da pronúncia de R$20, mas nas duas a gente tem vogais anteriores e nas duas a gente tem vogais não arredondadas. A gente poderia atribuir para essas duas pronúncias dois símbolos fonéticos em termos aproximativos. Para chegar a uma conclusão mais clara da diferenciação entre essas duas vogais, a gente poderia fazer análise acústica. Mas para conseguir assinalar que há uma diferença de pronúncia perceptual, meramente com base nessas nossas observações articulatórias, a gente poderia eventualmente usar o E pleno para essa pronúncia de R$20, com ênfase, e a gente teria que usar uma vogal um pouco mais alta do que esse E para descrever o R$20. Perceba que no português a gente pode usar dois tipos de I. Um I que é completamente pleno, que vai aparecer em vogais tônicas finais, como é o caso da palavra raí e país, e um I que é, de certa forma, reduzido, que aparece nessa sílaba final quando a gente não tem uma sílaba tônica I, que seria o caso de paz e de cai. Então, a diferença entre cair e cai é uma diferença de tonicidade que acaba refletindo na propriedade de articulação da vogal. Então, a gente tem uma vogal mais alta quando esse I está em posição tônica e a gente tem uma vogal levemente menos alta quando ele está em posição átona. O símbolo que a gente tem no IPA para esse I reduzido é esse daqui. E para o I pleno é esse daqui. Ok, então a partir dessa videoaula, a gente trabalhou em cima de 3 critérios que são essenciais para fazer a diferenciação das vogais, e os critérios são os seguintes: a posição horizontal da língua, a posição vertical da língua, que coincide com o grau de abertura da mandíbula, e o arredondamento dos lábios. Usando esses 3 critérios, eu sugiro que vocês vão para frente do espelho e tentem produzir todas aquelas vogais que a gente aprendeu na época da alfabetização, para ver se vocês conseguem fazer algumas anotações com relação à diferença de como essas vogais se comportam nesses 3 critérios. Então, qual vogal é mais aberta, qual vogal é menos aberta, qual vogal tem a língua mais para frente, qual vogal tem a língua mais para trás, qual vogal envolve o arredondamento do lábio e qual vogal não envolve o arredondamento do lábio. Tchau, pessoal!